pessoal, tudo bem? Professor Kenji aqui de História e a gente vai estar dando início aqui à nossa primeira aula sobre a história do Brasil. E a gente vai começar pelo período da colonização, tá? Eu dei o nome aqui da nossa aula de Brasil Colônia ou América Portuguesa, justamente no intuito de já ir provocando vocês para refletir e pensar junto comigo a história do nosso país, né? Aqui é muito importante a gente estar pensando na preparação do Enem, que foca muito na história do Brasil e principalmente nessa parte do Brasil colônia, tá? Ela vai ser dividida em duas partes. A primeira parte agora eu vou falar um pouco da administração, da economia e vou entrar no assunto da escravatura e posteriormente na segunda parte eu vou falar um pouco mais da cultura, da identidade e das formas de resistência nesse período, tá? Pensando aqui na nossa administração, eu vou manter aqui essa colônia portuguesa justamente para provocá-los e a gente tem aqui uma datação de 1530 até mais ou menos 1815. Eu digo mais ou menos porque a história ela não é tão exata assim. A gente não pode dizer, por exemplo, que até 1529 não estava acontecendo nada, virou 1530 e começou toda a colonização, né? É um processo, ele é lento e gradual, né? Então, a nossa administração, o primeiro passo foi em 1532, com Martim Afonso de Souza. Os portugueses vão chegar em 1500 e nesses primeiros 32 anos não vai ter uma atividade tão intensa assim como a gente vai ver no futuro. Eles vão criando feitorias, que são pequenas fortificações no litoral, começam a fazer escambos ali com os povos da nossa terra, começa já uma extração de pau-brasil, mas ainda tudo de uma forma muito incipiente. Portugal ainda não deu tanta atenção aqui para a colônia. 2 anos depois, a gente já vai para as capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias é um assunto que antigamente era muito comentado, era um assunto que caía bastante. Hoje ele já é um pouco mais deixado de lado, até porque elas falharam, né? Ela era uma proposta de governo em que o território da colônia portuguesa ia sendo dividido em linhas retas, isso posteriormente foi se tornando os estados, né? Mas nesse começo era uma divisão ali, onde que ia passando para aristocratas portugueses, e eles teriam o trabalho de colonizar e também de povoar, de tornar aquilo economicamente ativo, mas entretanto, em 1549 a gente vai para um governo geral. Por quê? Porque as capitanias hereditárias não deram certo. Pela falta de estrutura e falta até organizacional, não tiveram capitanias que conseguiram ir para frente nesse processo de colonização. Tá? E aí já 15 anos depois, com Tomé de Souza, que é o primeiro governador geral, a gente vai ter então uma forma de centralização do poder. Então agora não vai estar mais dissipado por esses aristocratas que vão ter ali sua autonomia dentro da sua capitania para estar governando e atuando, a gente vai ter então um representante da coroa portuguesa, que vai ser um governador geral aqui da colônia. Tá? Esse sistema ele vai também se dividindo, uma vez que esse governador precisava de estruturas e agentes para fazer esse governo, né? Então é interessante que a gente vai ver que vão tendo, por exemplo, nos municípios ou aquelas primeiras fechamentos, os começos das cidades, a gente está pensando aqui num lugar muito incipiente ainda, né? Então não dá para pensar também numa organização como uma cidade tal qual a gente conhece. Mas nesses municípios, ou nesses pequenos territórios, a gente vai ter esses órgãos administrativos, onde que eles vão estar tendo um contato com o governador geral, que tem um contato com a coroa para conseguir administrar tudo isso, né? Então essa lógica da colônia portuguesa, ela é do governo geral, ela é do rei de Portugal, que vai ali ter o contato com o governador geral, e isso vai se dividir para os aristocratas, que eram os que comandavam ali as câmaras municipais, certo? E aí, a gente pode pensar já agora na questão da economia. A economia, ela ela vai começar com essas feitorias no litoral para a estação do pau-brasil. Posteriormente, a gente já vai ter o latifúndio de cana-de-açúcar. Quando Tomé de Souza vai vir em 1532, ele já vai organizando aqui essa forma de plantação com a cana-de-açúcar sendo o seu principal produto, tá? Então é importante a gente entender que a mão de obra disso tudo é pela escravatura, inicialmente com a escravatura indígena e depois a escravatura dos africanos que saem
da África e são comercializados aqui no nosso território. E aí, na próxima parte, eu vou me ater um pouco mais à questão da escravatura, tá? A gente tem que entender que ela é baseada, a nossa economia, nesse momento, numa monocultura. No caso, então, os latifúndios de cana-de-açúcar vão trabalhar majoritariamente com a cana-de-açúcar. A gente vai ter essa produção totalmente voltada para o comércio exterior. Então, não é voltada para manter esse produto aqui e fortalecer um mercado local. Não, muito diferente disso. Esse produto aqui vai ser manufaturado e vai ser enviado para Portugal, e Portugal vai administrar os seus comércios com os outros países da Europa, tá? E é legal a gente falar que a gente tem também as drogas do sertão. Drogas do sertão aqui é muito diferente do sentido que a gente pode pensar de droga, tá? Mas seriam os produtos da região nordeste e norte do nosso país, os produtos como a castanha ou o tabaco, que são originários daquele lugar, e eles vão sendo, nesse momento de exploração do nosso território, eles também vão tendo a sua pequena exploração econômica, que como são muitos produtos em locais específicos, então não dá para dizer que eles vão dominar a nossa economia. Ela é majoritariamente de cana-de-açúcar, mas a gente vai ter também essa exploração de outros produtos em algumas regiões do Brasil, e posteriormente a gente vai ter, por exemplo, o café no Sudeste, vai ter metais preciosos na região das Minas Gerais, mas a base seria mais ou menos essa, com base na escravatura e latifundiária, com toda a produção voltada para o comércio exterior. Tá? E aí, caso aqui agora vocês sintam a necessidade de alguma aula particular, é só clicar aqui no link da descrição que a gente pode estar te ajudando, tá? Vamos aqui dar sequência com o nosso primeiro exercício. Ó, também há muito pau-brasil nessas capitanias de que os mesmos moradores grande proveito, o qual o pau se mostra claro ser produzido da quentura do sol e criado com a influência de seus raios, porque não se acha senão debaixo da torre da zona. E assim, quando mais perto está da linha equinocial, tanto é mais fino e melhor tinta. E esta é a causa porque não há na capitania de São Vicente nem daí para o sul. Basicamente aqui é um registro, né, feito por um cronista de como que era esse começo da nossa colonização. E aí o enunciado vai pedir. O registro efetuado pelo cronista nesse texto harmoniza-se com a seguinte iniciativa do período inicial da colonização portuguesa. Gente, vamos pensar, período inicial, nosso começo, ainda sem desenvolvimento de atividades mais complexas e amplas da nossa colonização. Então a gente vai colocar aqui, introdução da lavoura monocultural para efetivar a ocupação do território americano. Não, a gente ainda está falando da extração de pau-brasil. Né? Implantação de feitorias litorâneas para garantir a extração de recursos naturais. Interessante. Regulamentação do direito de posse para enfrentar os interesses espanhóis, uma coisa muito incipiente, a gente não consegue ainda pensar nessa questão do direito à posse de propriedade dentro desse contexto. Né? Substituição da escravidão indígena para apoiar a rede do comércio europeu, ela nem tinha começado ainda, como eu falei no começo da nossa escravatura. Né? Ela estava ainda no começo com aquele escambo, né? Troca de produtos por trabalho, extração do pau-brasil, então não dá para se dizer que estava se substituindo a escravatura indígena. Restrição da atividade missionária para sufocar a penetração protestante, essa não faz nenhuma ligação até com o enunciado, né? Então, com certeza, a alternativa certa é a B, implantação de feitorias litorâneas para garantir a extração de recursos naturais. Esse exercício é interessante para vocês justamente perceberem que isso é um processo lento e gradual, e não é chegado de uma vez e já tudo vai acontecer, né? É um processo de 300 anos de colonização que a gente passou por aqui, tá? O nosso segundo exercício vai falar aqui em Minas Gerais, Pernambuco, outras partes do Brasil. Vai falar que as pessoas de origem, Pernambuco, brancas casadas com elas, as pessoas de origem, pessoas brancas casadas com elas, eram excluídas do governo municipal das irmandades leigas. A eleição de um certo homem para a Câmara de Cachoeira, na Bahia, contestada em 1748, na Bahia, ela era contestada em 1748, porque ela era um homem cuja qualidade de sangue ainda era diploma universitário. Então, isso a despeito do fato de que tinha diploma universitário. A gente está falando de um período que a gente já tem mais desenvolvimento, a gente existe uma estruturação da nossa colônia, existe uma estruturação da nossa colônia de forma mais intensa. A configuração política da América Portuguesa depende do texto que era marcada política da América soberania da Igreja na solução dos conflitos era marcada pela soberania na Igreja na solução dos conflitos e enunciado também a gente não tem base para afirmar isso e enunciado da participação de entidades locais.
Restrição da participação investimento em educação nos núcleos urbanos, investimento em educação nos núcleos urbanos, como eu falei, que a preocupação maior estava no desenvolvimento para atividade do pacto colonial, não necessariamente para atividade do pacto colonial, não necessariamente um desenvolvimento crescimento da liberalidade na distribuição de alforrias, crescimento da liberalidade na distribuição de alforrias, contestada pelas suas relações, e aí a gente vai estar pensando no aumento pelas suas relações, ou seja, uma diminuição do processo das alforrias, ou seja, uma interdição de associações no mundo dos negócios. Essa interdição de associações está fazendo muito ligação com a própria proposta da questão. Então, com certeza, com a própria proposta da questão. Restrição da participação das instituições locais, ou seja, essa lógica baseada nas instituições locais, ou seja, essa lógica baseada restringir certas pessoas de participar na escravatura, que vai restringir políticas e tudo mais. E aí, pensando nisso, a gente vai entrar no tema da escravatura. Evidente que o tema da escravatura é um tema muito complexo. Ele envolve muitas questões, por isso que ele até vai ser abordado de novo ali na nossa segunda parte. Agora, nesse momento, eu quero ligar a escravatura com vocês dentro desse contexto que eu estou te apresentando, de administração e economia. Então, o começo, a escravatura, ela vai ser por meio da escravização dos povos indígenas, ou seja, os povos aqui originários, e a escravização de povos africanos, né? Majoritariamente de uma parte mais ao sul do continente africano, ali onde que hoje é Moçambique, também onde que hoje é a Angola, tá? Muitos argumentos vão existir. É importante que vocês entendam, porque a escravidão ela é uma coisa desumana, ela é uma crueldade sem tamanho. Mas a gente tem que interpretar a história pelo olhar de seu tempo e não necessariamente fazer um julgo com base no nosso olhar. Isso aqui eu não estou querendo te dar uma noção de que a gente precisa passar pano numa linguagem mais popular, né, para isso, mas só para que a gente entender, as coisas são mais complexas do que só a gente colocar entre bem e mal, bom e ruim, certo? O argumento religioso é um argumento muito forte, porque o europeu daquele momento, a gente pode até se questionar se hoje em dia ainda, ele vai se considerar uma sociedade superior. Então ele está levando para esses povos a salvação, que seria nesse caso o cristianismo, o catolicismo. Então esse argumento religioso, de certa forma, ele estava limpando o discurso e seria justificativa para você escravizar um povo, para você fazer tudo o que foi feito nesse processo. Tá? Então é importante entender que mesmo nesse momento, existia uma movimentação para que se justificasse e que interessasse a eles manter e ter a escravatura dentro da estrutura colonial, certo? E tudo isso é com base numa lógica que, primeiro, existiam guerras internas no continente africano e as aldeias que vão perder nessas guerras, os impérios que vão perder nessas guerras, eles capturam os perdedores das guerras e vendiam para os portugueses, para os ingleses, franceses, holandeses que faziam esse tráfico negreiro. E aí eles colocavam nos navios e vinham aqui para a América e Europa, tá? E aí a gente já pode saber que milhões foram retirados da África, de seus territórios, por causa de perderem guerras e serem capturados e comerciados, e muitos nem chegaram ao destino, né? Morreram nos próprios navios. E tudo isso era com base porque esse negócio dava muito lucro. É até interessante a gente pensar que a gente teve uma estrutura de mais de 300 anos de escravatura, e quando ela foi acabar, ela vai acabar justamente pelo contexto socio-político-econômico do momento, que era o momento de ascensão, por exemplo, do capitalismo, onde que não era interessante você ter um escravo ou um escravizado porque ele não ganha salário e não pode consumir. Então a gente só vai fazer sentido manter essa escravatura enquanto ela ainda é benéfica para esse sistema. E aqui eu estou te apresentando e estou sendo explicativo, certo? Não estou em nenhum momento defendendo esse tipo de argumento, mas só estou te demonstrando que essa lógica só acontecia porque ela estava inserida dentro de uma estrutura, certo? Porque a gente só interpretar pela mera visão da crueldade pura e simples, ela não consegue satisfazer as nossas explicações dentro da história, pensando no nosso contexto de vestibular. A gente precisa ir além dessas próprias noções mais básicas, tá? E aí aqui eu trago alguns dados de que é estimado, né, a gente não tem o número exato, de que 12,5 milhões de escravizados foram para a Europa e para a América nesses anos de 1500 até 1870. E só o Brasil, que foi o lugar que mais recebeu cerca de 5 milhões de escravizados até 1880. E isso é uma marca da nossa formação cultural, social, política. Isso está dentro da nossa identidade, isso é a nossa história, tá?
Agora eu já vou para um exercício e é bom sempre retomar que, como a gente está pensando numa questão de Enem, o Enem vem se transformando há muito tempo. E essas questões de trabalhar com mais complexidade a escravatura, e às vezes até ir além dessas visões mais clássicas de se interpretar a escravatura, estão sendo bastante cobradas. Então é importante que vocês tenham uma noção dessa base bem firmada para ir bem preparado para a prova do Enem, tá? Olha, vamos lá para o enunciado. Para os impérios coloniais, o problema das doenças que atingiam os escravos era algo com que deparavam os senhores. Em vista disso, e aqui ele vai falar, né, de uma série de obras que vão ser dedicadas vão ser publicadas para implementar uma moderna gestão da mão de obra escravista em convergência com o iluminismo. Nesse contexto, o saber médico adquiria um papel extremamente relevante. Este era encarado como instrumento fundamental do desenvolvimento colonial, dada a percepção do impacto com as doenças tropicais causavam na população branca e nos povos escravizados. Tá? E aí o enunciado vai te pedir, de acordo com o texto, a importância da medicina se justifica nos âmbitos dos objetivos econômicos das elites? Vamos pensar. Naturalista dos viajantes? Que naturalistas e que viajantes, né? Não tem menor ligação com o enunciado. Abolicionista dos letrados? Aqui a gente bem sabe que os letrados não tinham a menor intenção de abolir a escravatura. Né? Tradicionalista dos nativos? Quais tradições desses nativos, né, os nativos que absorveram uma tradição cristã portuguesa, né, não se liga, ainda mais pensando nessa questão da medicina nesses âmbitos de objetivos. Né. Emancipadores das metrópoles, a gente também não vai ter uma análise aqui, como eu estou explicando, de metrópole querendo a emancipação da colônia. Né. Então, justamente, toda essa proposta de modernização e essa preocupação, ela está aqui justificando os objetivos econômicos das elites, né? Porque eles não queriam perder o produto, é até feio de falar dessa forma, que eram seus escravizados, e prejudicar a sua economia e o seu desenvolvimento econômico. Tá? Eu vou aqui já indo próximo ao final dessa nossa primeira parte e eu tenho que fazer um alerta para vocês. Tomem muito cuidado com as imagens quando a gente está falando de Brasil colônia. Por quê? Porque nesse momento a gente não tem uma produção intensa de imagens. Grande parte das histórias que vão ser contadas, se pensar pelos povos originários ou pelos povos escravizados, eles são transmitidos por uma tradição oral, não são registradas ali em um desenho. As próprias fontes escritas que a gente vai ter, ela é majoritariamente escrita por quem colonizou. Então ela está carregada ali dessas próprias visões que o colonizador vai ter. E essas imagens, nesse caso, todas essas que eu estou mostrando para vocês, foram feitas no século XIX, quando a gente já era independente, não era mais uma colônia, e principalmente elas foram majoritariamente feitas por estrangeiros, franceses, e outros europeus que vieram para cá, visitaram o Brasil e teceram esses registros conforme eles foram contratados, tá? Então, muito cuidado nos seus estudos quando vê uma imagem e achar que ela está representando e que ela é uma representação fidedigna da nossa colônia, porque justamente elas são carregadas do contexto que elas foram feitas, e elas foram feitas no século XIX majoritariamente, tá? Então, toma cuidado, pessoal. E é aqui resumindo, para a gente finalizar a nossa aula, a gente falou da administração, da economia e da escravatura, pensando os três como um só, mesmo que são três tópicos, os três vão se conversar e vão ser essa base do nosso processo de colonização. A gente vai ter primeiro a chegada de Martim Afonso de Souza, ele fica apenas 2 anos, começa a organizar essa colonização, vai ter a primeira tentativa das capitanias hereditárias, que foram um fracasso, não deram certo, e aí Portugal decide partir para o governo geral. Começa em Salvador e o primeiro é Tomé de Souza, que vai então organizar de uma forma mais intensa, vai ter então esse sistema centralizador de poder com a lógica que vai do rei de Portugal para o governador geral e para os aristocratas nas câmaras municipais. A nossa economia ela é majoritariamente de cana-de-açúcar, ou seja, ela é monocultural, com base no trabalho de escravizados em latifúndios e toda a produção voltada para o comércio exterior. Tá? E com relação à escravatura, a gente tem tanto a escravização de povos indígenas quanto os africanos. Existem argumentos para justificar isso dentro do seu contexto, tá? Então, na época, teceram-se argumentos para justificar toda essa lógica, e o argumento religioso era muito forte naquele momento. Essa lógica da escravidão ela começava no continente africano pelas guerras internas, captura e comércio dessas populações, e ela só se mantinha pelos seus altos lucros
e porque sustentava toda essa administração e a economia do nosso sistema colonial. Certo, pessoal? Se ficou alguma dúvida, pode escrever nos comentários, a gente está aqui para ajudá-los. E aí, fiquem com a gente que vai ter a segunda parte para a gente explorar um pouco mais